Chegamos diante do trono de graça e de misericórdia nessa noite, pedindo a tua bênção para os teus filhos, que têm os seus problemas de enfermidade no seu corpo. Pai, ajuda a cada um. Dei a graça, a libertação, aumente a fé dos teus filhos, para que esse dom da cura divina manifeste em suas vidas. E fale conosco através da sua palavra nessa noite. Ensina-nos, Senhor, através da mensagem que nos trouxe o 7º anjo, profetizada outra vez pelo ministério, Senhor, de João, que é um ministério. E ajuda-nos, dando força e graça para cada um. É que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoa cada um, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 6 de São João, versículos 60 e 61, e 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 3, 4 e 5. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Poder assentar no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar de duas classes e no finalzinho vamos tocar na classe mais importante. Duas classes de crentes sem importância. Você veja que o profeta prega a mensagem às 3 classes de crente. Se você tem a mesa, ouça, baixa e ouça. Se você tem busca, estude as 3 classes de crente. Eu achei uma mensagem muito importante, né? Se você ler com muita atenção, se você escutar ela também com muita reverência, muita atenção, que às vezes nós lemos uma mensagem que não é para o dia que nós estamos vivendo. Às vezes a mensagem ela foi para ontem, né, para os problemas de ontem, né, para a situação que nós passamos ontem. E às vezes a mensagem vem para a situação de hoje. Tá? E poderíamos ver muitos exemplos, né? Do Egito chamei o meu filho. Então você veja que a Escritura tem um duplo significado. Falando do Egito, chamei o meu filho, estava também o profeta Oséias se referindo quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito. Mas depois, de uma forma tão singela e simples, Jesus também foi para o Egito, com José e Maria, e depois que Herodes morreu, eles vieram para cumprir exatamente Oséias capítulo 1, 11, versículo 1. Né? Então, a Escritura tem um duplo significado. Agora, essas classes, essas duas classes de crentes sem importância. Então, você vai e estude essa mensagem, as 3 classes de crente, e veja você através da internet, que Deus abençoe vocês através da internet,
Se vocês têm o livro, vocês estudem, né? Se vocês têm no áudio, no CD, vocês ouçam, então baixe a mesa, que é o aplicativo da Voz de Deus, e escute esta mensagem e coloque para o dia que nós estamos vivendo. Você tem que aprender a colocar a mensagem no dia que estamos vivendo. Foi o que fez o irmão Brana. O irmão Brana pregou a primeira e segunda etapa. Quando ele entrou na terceira etapa, que foi a revelação dos selos, os ungidos dos últimos dias, 62, ali ele disse que, no 75 do primeiro selo também, ele diz: com o que temos, nós não podemos fazer esse rapto. Isso foi depois que ele revelou os selos. Mas antes dele revelar os selos, a primeira e segunda etapa, ele disse que a fé para o rapto estava naquelas mensagens. Depois ele disse que a fé para o rapto estava nos trovões, porque já era uma outra etapa, já era um outro dia. Então, aquela primeira e segunda etapa, quem partiu crendo ali, eles chegaram, porque o irmão Brana viu eles do outro lado. Quem partiu crendo na mensagem de Lutero, da justificação, no seu dia, eles entraram. Quem partiu crendo na mensagem de Wesley, da santificação, eles também entraram na era pentecostal. Agora, nós vemos que hoje é outro dia. E vendo que hoje é outro dia, eu passei para vocês a mensagem que conserta tudo, né? Que endireita tudo, pregada pelo pastor Osmar. Ele diz que quando você rasga João, tem outra mensagem ali dentro. Rasgou Brana, tinha outra mensagem, aquilo que Brana foi proibido de falar. Rasga João, como é que você vai rasgar João hoje? Não rasgando Brana, porque quem rasgou Brana, aquele véu, foi João. Agora, se você observar João e Brana, Brana é um ministério também, né? Não que Brana, homem, seja Deus, não. É o ministério, né? Foi o ministério. Então, João não é Deus, não. João, ele é o ministério. Então, ao estudar as Escrituras, diz o profeta na mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra, a partir do parágrafo 71, ele diz os 3 deveres, né, que você tem que observar ao estudar a Escritura: não deslocar a Escritura, não interpretar mal. Quer dizer, você pode interpretar, mas não interpretar mal. E não aplicar mal, que o problema é aplicar. Então, você tem que cuidar quando você está aplicando a Escritura. Veja só, uma pessoa que não tem ministério, não tem chamada de ministério, e tenta aplicar a Escritura e diz, não, isso é isto. Então, quando você fala de 3 classes de crente, está falando também de 3 classes de pastores. Há 3 classes: ao pastor verdadeiro, ao pastor incrédulo e ao pastor manufaturado. Porque Judas também era ministro, ele era apóstolo, a mais alta ordem, né, da chamada ministerial. Judas ele era apóstolo e ele era um crente manufaturado. Ele não era nem crente incrédulo, ele era um crente manufaturado. Manufaturado é um crente fingido, né? É um crente fingido. Nós vamos ver o profeta falando aqui, e a gente vai observando as pessoas que saem da igreja, saem do ministério, né? O irmão Brana disse, e você, ministro, você, membro de igreja, você já viu em que classe você está aí? Ele disse, você já viu em que classe você está? Que se você vivesse nos dias de Noé, estaria do lado de Noé ali? Estaria dando amém para a mensagem de Noé?
Você estaria dando amém para a mensagem de Moisés? Se você tivesse lá naqueles dias dando amém lá, você estaria dando amém à mensagem hoje aqui. Então, aí também vem a parte do adultério espiritual, né? O adultério é o ato correto, mas feito de uma forma errada, né? Então, o adultério espiritual. O natural é o homem trair a sua esposa, né? O homem trair a sua esposa, a esposa trair o marido. Na verdade, aquele marido, ele na verdade está morto para aquela mulher. E aquela mulher que traiu o marido, ela está morta para aquele homem, né? Porque ela traiu, né? Ele traiu. E qual é o adultério espiritual? Às vezes algumas pessoas nesse momento podem até desligar a internet, né? Eu conversei com um irmão domingo e eu até gostei do que ele falou, né? Por exemplo, o pastor Osmar, ele partiu. Deus o levou. Então, a igreja, os irmãos que congregavam com o pastor Osmar, estava livre. Quer dizer, o pastor Osmar partiu a morte natural. Não foi uma morte espiritual que ele se desviou da mensagem. Não. Foi uma morte natural. Então, a igreja estava livre para eleger um outro pastor. Os crentes estavam livres para escolher um outro pastor. Agora, os crentes que já tinham pastor, é como a igreja que já tem marido. A mulher que tem o marido vivo, ela não pode casar com outro homem que ela está em adultério, porque o seu marido está vivo. Então, os outros crentes que já tinham pastor, né, que procuraram outro pastor, eles entraram num adultério espiritual. Então, o irmão Brana veio na mensagem, casamento, divórcio e outras mensagens, que o adúltero não herda o reino de Deus. Não, ele não vai ter aquela fé de rapto. Ele vai ir como as virgens nécia, porque ele é um adúltero. Seu marido, seu pastor está vivo e você procurou um outro pastor, né? E aquele pastor te aceitou, ele também é um adúltero. Aí você me responde, me chama no privado e me prova que eu estou errado nisto. Eu tenho mensagem, tenho Bíblia para isto. Romanos capítulo 7, 1 Coríntios 7. Ali não está falando só natural, está falando espiritual. O primeiro esposo morto. Pastor Osmar prega isso aí. São muitas mensagens. Por exemplo, vocês que congregavam com o pastor Osmar e me escolheram para ser seu pastor, vocês não estão em adultério espiritual, porque o pastor Osmar partiu, ficou livre para escolher o pastor de vocês. Vocês de Londrina, vocês de Minas Gerais, né, vocês aí de Santa Catarina, Paraná, e do exterior também, vocês ficaram livres. Como eu disse no púlpito aqui um dia, vocês que congregam com o pastor Mendes não venham me procurar, porque seu pastor está vivo, seu pastor não se desviou da mensagem, seu pastor crê na mensagem, né? Ele crê mesmo na mensagem. De repente você não vai entender ele, né? Você não pode chegar no nível mais alto do que o seu pastor. Está errado. Às vezes a pessoa, o pastor está errado. Mas vem cá, você chegou no nível mais alto do que ele? Porque às vezes tem pastores que eles não têm semente, eles não geraram. Estava ouvindo a mensagem do pastor Osmar hoje. Eles não geraram. Então, eles não têm filhos na fé. Eles pegaram uma igreja
como a igreja de Franca. A igreja de Franca, o pastor de Franca, que está lá hoje, ele não gerou filhos ali. Quem gerou aquela igreja ali foi o pastor Osmar. Né? O pastor Mendes é um homem que gerou aquele povo, né? Um homem que tem ministério, que deve ser respeitado, né? É um pastor que tem semente. Sabe, um pastor que tem semente? Então, aí quando você deixa, eu gostei do pastor fulano, né? É como a mulher diz, eu gostei de fulano, né? Vou largar meu marido e vou ficar com ele. Você é uma adúltera. Eu gostei da fulana, vou largar minha mulher, você é um adúltero. A mesma coisa ao escolher uma igreja. Diz o profeta escolhendo uma noiva, né? A mesma coisa ao escolher uma igreja. Quando a gente vai falar essas coisas, a gente tem que ter documento, a gente tem que ter mensagem. Nós temos mensagem para isso. E nós vamos entrar no nosso assunto, como disse o apóstolo São Paulo, né? Se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento deles. Aí eu estava ouvindo aí do pastor, e vocês aqui do meu ministério, ouve o pastor Osmar, aperta o play mesmo. São, assim, adúlteros espirituais. Sabe o que é adúltero espiritual? E eu já recebi ligação de irmão, assim, mensagem, eu vou congregar com fulano, né, porque a coluna de fogo agora está com ele, Deus já se mudou para ele. Isso é adultério, isso é ismo. Isso é ismo. Você pensa que você vai adquirir fé de rapto com esta fé? Fé de rapto está nos trovões. O irmão Brana disse, quando você me vê sair dessa palavra, vem a mim privadamente, traz as escrituras. Vocês não fizeram isto. Vocês não trouxeram as escrituras, vocês não trouxeram as mensagens. Né? Vocês são adúlteros espirituais. Sabia? Eu digo isso aí sem medo de errar, isso é mensagem, isso é Bíblia. Então, há duas classes de crentes sem importância. Vamos falar dos incrédulos? O irmão Brana disse assim, a gente vai falar bem rápido, porque eles não têm muita importância. Né? Logo que eles vão ouvir aquilo que eles não creem, eles vão embora. Eles não têm muita importância. 3 classes de crente, 44. Primeiro são crentes manufaturados, incrédulos. Agora, isto é realmente, vocês, um tema, porém tão certo como nós nos sentamos aqui esta noite, esse grupo está sempre reunido. Veja, as 3 classes estão sempre reunidas. Onde quer que as pessoas se ajuntem, nós encontramos este grupo. E sempre os temos encontrado, e provavelmente sempre os teremos até a vinda do Senhor. Eu quero que nós, essa noite, imaginemos a nós mesmos, à medida que eu falo desses 3 grupos, e vejamos em que grupo estamos. Agora ele disse, o que irá? Aí tem uma reticência. E assim que fizermos isto, nós verificamos que os incrédulos, quando você diz algo com que eles não concordam, eles o abandonam. Esse é o incrédulo. Simplesmente não irei. Isso está ficando tão intenso no mundo hoje. Comece e simplesmente diga algo. Outra coisa que nós vamos falar aqui, tem pessoas que saem da igreja por fraqueza, né? Não dá conta, tem gente que não dá conta, mas continua crendo, continua dizimando, mas tem pessoas que não dá conta, tem homem que não dá conta, mulher que não dá conta, mas tem outros que é espírito religioso,
Jesus nunca expulsou aqueles demônios dos fariseus, saduceus, porque era um espírito religioso. Veja que ele expulsou os demônios do Gadareno, 2.000 demônios naquele corpo. 7 demônios da Maria Madalena, né? E dos fariseus, saduceus, aquele sacerdote, era um espírito religioso, né? Espírito que estava enfrentando a Deus, tentando provar para a igreja que Deus estava errado. Que Deus estava errado, Jesus estava errado. É como aquele crente manufaturado. Veja, nós vamos entrar nele, ele fica até o finalzinho, até ele encontrar alguma coisa que ele diz que o pastor está errado. Você leia bem a mensagem 3 classes de crente. Escute ela. Se você não entendeu, escutando uma vez, escuta 2, 3, 4, 5, ela deve ter umas 3 horas. Vai escutando, né? Deixa esse videogame, deixa essa série da Netflix e vai na série das 3 classes de crente, que vai ser de grande bênção para você. Você, pastor, obreiro. Simplesmente não irei. Isso... Eles eram incrédulos e eles foram embora, ainda que eles fossem discípulos. Porém, era contrário ao que eles disseram. Isto, quem poderia crer numa coisa como essa? Vê? Eles eram fariseus e saduceus que tinham aparecido, se unido e associado com ele. Aonde Jesus chegou para os seus discípulos e disse assim: vós não sabeis de que espírito sois. E hoje, o mesmo Deus que falou desta era, está em senda fazendo exatamente o que ele disse que ele faria. Eles estão cegos demais para ver. Esses são incrédulos. Eles saem e dizem: eu não posso crer numa tolice como essa. As pessoas não têm temor. Gente, esses espíritos viveram nos dias de Paulo, nos dias de Irineu, de Lutero, nos dias do irmão Brana. O irmão Brana disse que anjos, como o arcanjo Miguel, não usou pronunciar juízo inflamatório, né, contra Satanás. Disse: o Senhor te repreenda. Eles andam com sapatos de cravo, onde anjos temem pisar. Veja onde as pessoas não têm temor. Deus tem te chamado em justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Agora, a mensagem, o livrinho tem que ser comido na alma, não no espírito, não no arrazoamento, na razão, na memória, memorizar as mensagens do pastor, memorizar as mensagens do irmão Brana, memorizar a Bíblia. Não, isso não vai te adiantar. Você pode ter esse novo nascimento intelectual e está perdido. Amanhã ou depois explode. São incrédulos. Eu não posso, eles dizem assim: eu não posso crer numa tolice como essa. Eu nunca ouvi falar disso em minha vida. Não faz diferença o que você ouviu. A Bíblia diz que ela estaria aqui e é a sua palavra. Eles nunca haviam ouvido falar disso, tampouco, porém, ela estava ali do mesmo modo. Vê isso mesmo, eles eram incrédulos, foram embora. Foi aquela multidão que vieram seguindo a Jesus. Ele está falando em São João 6, aquela multidão, quando Jesus disse que o Filho do Homem voltava para o lugar onde primeiro estava, eles foram embora. Quando ele disse que tinha que comer da sua carne, beber do seu sangue, os 70 também foram embora. Veja, 70 pregadores, incrédulos. Eles expulsavam o demônio, pregavam o evangelho, mas eram incrédulos. Eles eram pregadores incrédulos.
É tão importante você saber da sua posição. Por isso Jesus disse, vigiai. O diabo está na sua volta, rugindo como leão. Ele não é leão, mas ele ruge como leão, procurando alguém para que possa tragar. Ele chamou Simão e disse, Simão, Satanás te reclamou para mim. Sabia? Porque Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Aí Satanás foi lá e disse, olha, eu queria cirandar esse rapaz aí. Eu queria cirandar ele. Porque veja só, Judas vem e engana Satanás. Mas como? Judas enganou Satanás. E Judas era um Satanás. Porque Satanás pensou que Satanás era Pedro. Aí quando ele não achou ninguém que podia entrar, entrou em Judas. São João capítulo 13. Diz que ele entrou em Judas. Aí Jesus intercedeu por Pedro. Porque Pedro tinha semente. Pedro não entendia. Mas quando ele foi tentar dar uma explicação, Jesus já chamou ele de Satanás. Ele não foi embora. Veja, a igreja foi embora, os 70 foram embora, porque não entendeu uma pregação. Agora, o pastor Osmar disse assim, se eles ficassem até a ceia, a explicação seria na ceia. Isso aqui é o meu corpo. O vinho, isso aqui é o meu sangue. É que você não ficou até a ceia. Quantas pessoas vieram na fila da ceia indignamente, tomaram a ceia aqui indignamente. Não tiveram assim um novo nascimento. Por isso você está nessa situação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Sabe por que você está contra o prei da esposa? Porque você tomou ceia indignamente. Nós falávamos da terceira etapa pirata. E esse espírito migrou para Apocalipse 10, 8 a 11. Então, e já existe uma terceira etapa pirata dentro do grupo. Um paralelo. Porque nós vivemos nesse tempo. Não tem tanta fraude do auxílio reconstrução? Tanta fraude de Bolsa Família? Eles estão fraudando a mensagem. É só um espírito que você tem que bater. Às vezes a coisa fica incubada, até que Jesus chega. Você conhece a história daquele endemoniado? Ele estava na sinagoga todo o tempo. O sacerdote vinha, lia a lei, ele estava ali dizendo amém. Jesus estava crescendo. Jesus estava crescendo. Se batizou aos 30 anos. E chegou na sinagoga. Quando ele chegou, ele levantou e disse, tu é o Filho de Deus, disse, cala. Sai dele. Veja, quantos anos ficou aquele demônio ali? Cala e sai dele. Quantos anos esse demônio tem ficado na mensagem, no tabernáculo? Aí Jesus aparece. Você não vê, porque ele está num véu de carne. Ele está em mim, ele está no ministério, porque ele é o ministério. Aí ele manifesta. Ele manifesta. E ele não falou coisa, ele não disse que Jesus era um demônio, ele disse que Jesus era filho de Deus. Mas quem tinha que falar que Jesus era filho de Deus era Pedro. Não era um demônio.
Quem tem que pregar esses trovões é a esposa. Jesus diz, cala e sai dele. E eles calam. Aí eles pegam um parágrafo isolado, igual a ressurreição isolada do irmão Brana, eles pegam um parágrafo. Suas infalíveis palavras de promessa, 138. Ali, irmão Brana disse, eu volto para o vosso meio. E ali, nós pregamos isso por muitos anos. Estávamos cegos. Os denominacionais pegam Mateus 28, 19. Quem fala ali é Jesus, olha, é Jesus que falou. Lá é Pedro, agora aqui é Jesus. E eles têm levado milhões, milhões e milhões a essa doutrina através de um parágrafo isolado. Vocês pegaram, agora é hora de bater. Vocês pegaram uma frasezinha do pastor Osmar sobre esta doutrina. Até criança entende. Você não deve escutar só eu. Leia entre linhas, igreja. Mas escute com a alma. Vocês discutem, brigam, porque vocês não escutam com a alma. Não existe um amor, não existe um óleo ali. A farinha está seca, vai entalar, sai pelo nariz. Tem que botar óleo na farinha. O Espírito Santo. Vamos mais um pouquinho mexer nesse ninho de manufaturados. 3 classes de crente, 200. Então, o crente manufaturado continua bem, aguardando esse Judas. O irmão Brana chamou você, crente manufaturado, de Judas, o Iscariotes. Veja, esse é o enganador. Esse é o malandro. Se eu tenho de dizer tal palavra, Judas, ele ronda. O pastor Osmar disse assim, não era fácil ser a esposa de Coré, né? A terra ia engolir. Ser a esposa, ser os filhos de Coré, a terra ia engolir. Por isso você deve orar para poder casar. Porque de repente você pode casar com Coré, com Datã, com Abirão. A terra vai abrir e vai engolir tudo. Engole os filhos, engole a barraca, que é a tenda, engole tudo. Coré conseguiu convencer, com aquele parágrafo isolado, 250 dos principais da tribo de Levi, que tinham os incensários, foram engolidos também. Então, esta é a hora que algumas vezes esses crentes manufaturados são muito populares com as pessoas. Isso mesmo, esses crentes manufaturados, vejam, alguns deles são homens poderosos, educados, grau de doutor, grande, ordenado, tudo. Judas foi ordenado por Jesus. As pessoas dizem, não, fulano foi ordenado pelo irmão Brana, mas era manufaturado, era incrédulo. Depois da morte do irmão Brana, saiu pregando ressurreição isolada. Ah, fulano foi ordenado pelo pastor Osmar. Sim, eu conheço um que foi ordenado pelo pastor Osmar. O pastor Osmar deu uma igreja para ele. E ele foi pregar a dualidade. E era olha, nunca vi pregador como aquele homem. Subiu da internet agora, o homem sabia pregar. Num culto que ele estava, a gente tinha que ficar até sentado. Eu não conhecia ele pessoalmente, mas ouvi uma pregação dele. O homem pregava demais. O pastor Osmar deu uma igreja para ele.
Logo, logo ele disse, olha, Deus me chamou para pregar a dualidade e o senhor a terceira etapa. O pastor Osmar falou para mim isto. E agora ele sumiu da internet, né? E era o quê? Pessoas boas. Vou botar aqui, senão eu me perco aqui. Eu tenho que ficar com o play do irmão Brano aqui, e do pastor Osmar. Né? Senão vai ficar o meu play não serve. Eu lembro de um irmão, ele já partiu. E partiu salvo, né? Deus nos deu graça de se encontrar no hospital. Ele me chamou, me pediu perdão e descansou, né? Ele veio congregar comigo, teve uma revelação, me viu chegando, tal, né? Tá, tudo bem. Aí, quando nós vimos a terceira etapa com o pastor Osmar, ele também veio ele, veio toda a família, né? Aquela festa, bastante gente. Mas, passou um tempo, ele achou que o pastor Osmar era um pastor adulto. Pediu para congregar com o pastor Osmar. Ele me deu uma dor de cabeça, esse homem, né? Mas ele já partiu, ele está com o Senhor, né? Porque houve um acerto. O pastor Osmar chegou para ele, eu estava lembrando disso hoje aqui, até escrevi aqui. O pastor Osmar chegou para ele e disse, irmão, você pode até congregar, mas seus dízimos eu entrego para o pastor João Bispo. Ele não ficou muito tempo, não. Ele foi para um outro pastor, né, que já estava saindo do pastor Osmar. O pastor Osmar era um homem de caráter, era um pastor de caráter. Pastor Osmar respeitava ministério. Pastor Osmar disse, pastor João Bispo, ele não quer ficar lá com o senhor, mas só que eu disse uma coisa. Teu pastor, o pastor João Bispo, você pode ficar aqui, mas seus dízimos eu entrego para ele. E o pastor fazia isto. E o nosso irmão está descansando, porque ele veio no hospital, ele estava lendo até uma mensagem, ele me chamou, me pediu perdão, se abraçamos ali, fiz uma viagem, no meio da viagem, que eu estava voltando, alguém me ligou que ele tinha partido, né? Então eu creio na salvação dele. Mas esse testemunho do pastor Osmar, um homem de caráter, pastor Osmar, ele não era um homem que andava atrás de dinheiro, não. Ele disse, seus dízimos, meu irmão, eu vou entregar para o pastor. Você pode vir aí, tomar ceia comigo e tudo. Não posso te impedir. Irmão Edivaldo está me ouvindo. Irmão Edivaldo, ele que me lembrou isto. Quando esses irmãos de Santa Maria saíram, disse que viram a coluna de fogo no outro pastor, né? Aí eu construí a igreja de Santa Maria, e eles queriam me pagar a igreja. Me chamaram, disseram que iam com esse outro pastor. O outro pastor disse, não, pastor bispo, não sei o quê. Eu disse, não é porque eu estou em companhia com o pastor Mendes. Eles disseram que a coluna de fogo está com você, que Deus já agora se mudou, já está tratando com você aí, não é mais lá com Franca. Não, mas eu acho que eles estão aí porque o senhor está com o pastor Mendes. E isso aí é meninice de pastor. Pastor que nunca gerou, né? Aí, quando eles falaram de me pagar o prédio que eu construí aqui em Santa Maria, eu disse, irmão, pode ficar com você, eu não estou atrás de dinheiro, não. Não quero um centavo que eu botei ali. Não. Então, isso aí são adúlteros espirituais, traidores, Judas. Aí, quando você diz a verdade, não é como Pedro se humilhou, né? Eu disse, vocês me traíram, ficaram brabo. Agora,
o membro da igreja. Ele assiste o culto do pastor A, do pastor B, tal. Aí começa a namorar qual pastor ele vai casar. Hoje ele está na tela com um, amanhã com o outro, depois ele decide, eu quero casar com esse aqui. Isso aí é adultério espiritual. Isso é falta de caráter. Falta de novo nascimento. Eu tenho que falar aqui para ficar gravado. Tem que falar para ficar gravado. Porque vocês não examinaram a mensagem. Judas deveria ter examinado os salmos. Aquele que come comigo na mesa vai levantar o calcanhar. Ele deveria examinar a Escritura, para ele se achar onde ele estava enquadrado. Aí foi e se enforcou, porque não examinou. Então, nessa noite, eu te peço, examina essa mensagem 3 classes de crente e veja onde você está enquadrado. Alguns deles são grandes homens, astutos, exatamente como os filhos de Satanás seriam. Que mensagem dura, irmão Brana prega aqui, né? Dura. Olhe como Satanás surge bem ali e concorda com cada partícula dessa palavra. Ele estava simplesmente esperando para encontrar aquele ponto fraco em Eva, até onde ele pudesse mostrar o seu poder para enganá-la, para atraí-la. Esse foi Satanás. E aqui Satanás está na forma de Judas nessa era. Esse foi Satanás na primeira era. O que ele estava? Concordando com a palavra até que simplesmente numa única coisinha. Ele fica ali até o final. Até ele achar uma fenda, uma falha. Que ele vai dizer, estou saindo por causa disso. É desertor, é covarde. Veja Hebreus capítulo 12. Vê se está enquadrado ali. Ele está tentando encontrar um lugar onde ele consiga uma fraqueza. Algo que ele bota uma interpretação. Eu espero que você, através da internet, não deixe esse espírito te assaltar, meu irmão, minha irmã. Eu sei que eu estou falando para muita gente aqui, pessoas que nem se identificam, mas eu estou falando para muita gente. É muitas pessoas que estão me ouvindo, não só aqui no Brasil, mas na África. Eu senti de ler essas coisas para vocês, porque isso aqui é o irmão Brana falando. E é exatamente isso que Judas encontra agora mesmo. Ele acompanha a reunião e observa bem por ali, até que ele possa encontrar aquele lugarzinho que ele... aí está. Aí ele encontra aquele... é aqui. Mudou a pregação. É aqui. Doutrina do play, é aqui! Seu Judas, vocês estão enquadrados aqui, Até que ele encontra, é aqui, isso mesmo, vê? Isso como se faz. Você não é Coré, aliás, você não é Josué e Calebe. Moisés, certo ou errado, eles estavam ao lado de Moisés. E Moisés falhou. Diz o profeta. Mas o irmão Neville deixou o irmão Brana? E o irmão Brana disse que o Senhor disse que ele tinha falhado em explicar a primeira e segunda etapa.
É assim que, se não fora pela graça de Deus, todas as minhas fendas seriam expostas. Se eu tivesse alguma vez, é a graça de Deus, porque não há fenda na palavra de Deus, apenas por evangelho. Agora em mim, eu sou cheio de falha. E a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Foi o que disse o salmista. Eu sempre tenho dito a qualquer um, se você me vê ensinar ou fazer qualquer coisa que não esteja exatamente com a palavra de Deus, você venha me dizer. Aqui está a coisa que cobre a fenda que você está procurando encontrar. Simplesmente coloque os seus olhos nisso e você não verá fendas, porque não há fendas. Não há falha nessa mensagem, não há falha nesse CD, não há falha nesse play, não há falha nessa Bíblia, não há falha nesses selos. Agora lembre-se, Judas pensou que ele encontrara uma. Esse sujeito pensou que ele encontrara uma. E ele escreveu no cartão de oração dele: câncer, úlcera. Era um ministro, botou lá o cartão. Irmão Branham estava cansado. Ele virou para a congregação e disse assim: está vendo? A psicologia dele não está funcionando. Irmão Branham disse que o Espírito Santo desceu. E disse: você escreveu assim, assim, assim no seu cartão, e você tem ambas as doenças. E ele caiu nos pés do irmão Branham pedindo misericórdia. Vocês vão escutar isso na mensagem. 3 classes de crente. Irmão Branham disse: meu irmão, isso é entre você e Deus, eu não posso fazer nada. Você escreveu a sua sentença. Será que você não tem escrito a sua sentença? Ao julgar um ministério, ao julgar um pastor, aí você pensa que nós estamos errados, e se nós estamos certos? Onde é que você vai parar? Caifás e Anás disseram: esse homem tem demônio. É um endemoniado. Filho de prostituição. Pregava os fariseus, os saduceus, os sacerdotes. Jesus olhava para eles e dizia assim: vocês são filhos do diabo, serpente, raça de víbora. Uma vez eu escutei o irmão Barnabé Garcia e ele dizia: um dos dois estava certo. Jesus ou os sacerdotes. Ele chamava Jesus de demônio, Jesus chamava eles também. E um dos dois estava certo. Jesus era filho de Deus, agora eles eram filho da serpente. Provaram. Você sabe que um de nós dois tem que estar certo ou estar errado. Agora lembre-se, Judas pensou que ele encontrara uma, esse sujeito pensou que ele encontrara uma. Muitas vezes eles pensam que a encontram, mas prova-se que não é. Esses são os crentes manufaturados, hipócritas, eles estão 95% com a palavra, também estava Eva, só que 99,9 Cadê aquele outro? 1/10. Mas foi esse 1/10 que causou toda a morte e tristeza. Aí você tem aí 99,9. Está aqui, está aqui, está aqui. Aí aquele outro. Para completar os 100% que você esconde.
serpente, raça de víbora, filhos da serpente, caimitas. Foi assim que a serpente fez. A serpente sabia a verdade, mas ela veio com 99,9, diz o profeta. Só Eva, olha aqui, toda essa mensagem aqui. E ela parou como igreja, né? Porque ela não foi falar com o marido para ouvir aquela serpente. Aí você escuta a serpente A, a serpente B, a serpente C, né? Você vai escutando tudo que é serpente. Aí ela mostra 99. E aquele um? Que vai trazer a tristeza, a queda. Eu prego para mim, eu prego para você. Mas primeiro eu prego para mim. Essa é a única coisa, 236. Essa é a única coisa que condena a organização e coisas assim. Porque eles não tomam toda a palavra de Deus. Esses são os crentes manufaturados. O incrédulo vai embora. O incrédulo nem tenta provar nada. Mas o manufaturado sim, porque ele está sempre examinando. Ele está sempre conversando com os sacerdotes, com os fariseus, de como entregar Jesus, para negociar. Que Judas esqueceu foi da escritura que falava: aquele que come comigo na mesa levantou comigo contra mim o calcanhar. Esse aí ele escondeu. Sabia? Ele deveria ter lido aquela ali, decorado. Mas aquela ali era contra ele. Tem uma mensagem todinha do pastor Osmar falando do Play. Posta ela. Come ela. Deus em simplicidade, irmão Brana falando do Play. Fique com o que eu disse, diga o que eu digo, ou não diga nada. Essa é a única coisa que condena a organização. Eles não permanecem com toda a palavra. Nós verificamos que sempre foi. Porém, eles negam a verdadeira palavra vindicada. Estes estão sempre em cada geração. Vão ficar aqui até 2040. Nós os encontramos justamente enquanto eles vão junto. E também muito religiosos. São religiosos demais. Cuida com esse espírito religioso. 269. E sempre separa essas três classes de pessoas. A palavra separa essas pessoas. Em cada era tem sido dessa forma. Cada era que já existiu tem sido dessa forma. Quando Deus tem enviado algo à cena e claramente a identifica, a sua palavra, então há aqueles que seguem, que afirmam ser crente, e são aqueles que não voltariam atrás. Eles creem na palavra, contanto que você permaneça na palavra, eles creem na palavra. O irmão Brana fala do menininho que nunca tinha visto um espelho. Isso está a partir do parágrafo 276. Ele foi para a cidade, para a casa da tia, e a tia morava numa casa estilo antigo, uma casa de luxo, e ele se deparou com o espelho, e ele nunca tinha visto ele. Nunca. E ele olhou, passou a mão no Joãozinho. Ele queria brincar com o Joãozinho. Ele ria, o Joãozinho ria. Ele fazia graça, o Joãozinho também. Ele pulava, o Joãozinho pulava. Ele disse: eu tenho um companheirinho aqui, tem outro Joãozinho aqui. Era ele mesmo. O profeta disse: veja com qual personagem deste você se identifica.
Você se identifica com 70, com Judas ou com Pedro? Este é um deles. Agora você olhe nisto. E qual é você? E qual desse Joãozinho você está interpretando? O qual é você? Você vê? Você é um deles. Você nunca se viu? Está se vendo no espelho da palavra agora. Incrédulo. Você é o Joãozinho incrédulo, o Joãozinho manufaturado, ou o Joãozinho verdadeiro. Qual João você é? Este é um deles, um que voltaria atrás. A primeira falha que você achasse, que você chamasse de falha, vê? Reverendo, ministro, com qual grupo você teria ficado quando Jesus fez essa declaração que foi duro de crer? Qual? Depois que ele inteiramente identificara que ele era a palavra, veja, e todavia, essa declaração, você nunca ouvira falar de nada assim. O Filho do Homem, o que direi se ele subir ao céu de onde ele veio? Eles nunca ouviram algo assim. Você tem testificado que há alguma coisinha em sua vida. Você sabe, 313. Há alguma coisinha. Você não quer que esteja ali, mas de alguma forma está ali. Você se pergunta como poderia ser feito. E, Senhor, não permita que eu seja um Judas. Faça essa oração, meu irmão. Faça essa oração, minha irmã. Senhor, não permita que eu seja um incrédulo, que eu seja um Judas Iscariotes. Não permita que eu siga junto numa mensagem só por talvez tentar pensar que algum dia uma pequena falha aparecerá. E isso vai me fazer sair do grupo, procurar uma forca, como Judas procurou. Nem o dinheiro de Judas foi aceito. Ele foi lá entregar e dizer, não, isso aí tem sangue nisso, tem traição nisso. Ó Deus, não eu, deixa-me ficar bem com a tua palavra. Vê? Ou talvez eu seja um incrédulo que simplesmente só pense, bem, bem. Porque os demais não dizem assim? Vê? Porque os outros também não dizem assim. Porque os outros também não creem assim. Está saindo gente de lá. Incrédulos, manufaturados, adúlteros espirituais. É forte, né? É mensagem. Eu não quero ser assim tampouco. Eu quero ser um crente verdadeiro, um brana verdadeiro. Não uma coisa pirata. Um crente pirata. Uma cópia. Improdutivo. Eu quero ser, eu vejo a palavra de Deus da hora. Eu vejo Deus nela. E, Senhor, faz-me parte dessa palavra. Faz-me parte dela. Eu quero ser parte dela. O Senhor os abençoe, diz o irmão Brana. Ainda no 191, 3 classes de crente. O verdadeiro cristão é um Brana autêntico. E não a semente pirata dessa terceira puxada. Agora veja, ainda desta última parte, a terceira etapa, ainda tem 2 classes. Antes tinha 3. Depois da morte do pastor apareceu 2. É a semente, a pele, a massa e o germe da vida. O verdadeiro crente é o germe da vida, é Deus. É o Zoe, é a vida de Deus. Ele não questiona, veja o profeta, porém os verdadeiros crentes não questionam nada.
Aí, quando alguém questiona, não é verdadeiro. Está numa das duas classes, de incrédulo ou de manufaturado. Porém, os verdadeiros crentes não questionam nada. Está escrito na palavra, e eles crêem nela, e eles simplesmente seguem adiante. Isso mesmo. Pastor Mendes, siga pregando como você está pregando. Bata na cabeça da serpente, não na cola, na cabeça. Serpente tem que receber burdoada na cabeça. Ela tem que morrer. A última mensagem de Mombrana era o rastro da serpente. Da onde saiu ela? Ela veio do céu, passou no jardim do Éden e veio através das eras dos milênios. Veio desde a era da inocência, consciência do governo humano, lei e graça, e agora no tempo da revelação ela está aqui, e o que mata ela é esta revelação. Está escrito na palavra, e eles crêem nela, e eles simplesmente seguem adiante. Isso mesmo, sempre está escrito. Se não estiver escrito, ora, você simplesmente fique longe disso. Não importa o que aconteça, tem de estar escrito. Você já viu onde você está enquadrado? E eles veem essa palavra escrita e eles crêem nela. E eles veem Deus movendo-se em sua palavra. Vê a hora, a mensagem, o tempo, e eles caminham com ela. E enquanto eu pregava no início aqui, eu senti o Espírito vindo pela internet. Eu senti quando ele veio. Quando eu comecei a mexer, ele veio. Ele ataca seu corpo, seu espírito, mas na alma está Deus, aonde ele encontra aquele que lhe resiste, aquele que já venceu ele. Esse espírito eu tenho sentido sempre. Ele me odeia, ele não gosta de mim, ele não gosta de você. Eu não quero que o diabo goste de mim. Eu não quero saber de nada com incrédulo, com manufaturado. Um crente fraco é outra coisa. A gente vai lá, conversa com ele, ora com ele. Mas um religioso, o religioso é o sofista. Você leu as eras? Você viu ali o irmão Brana falando? Você nunca vence ele com jogo de palavra. Ele sempre tem uma resposta. E Satanás é um sofista. Parece que isso aí está na era de Esmirna, né? E eles vêem Deus movendo-se em sua palavra, vê a hora, a mensagem, o tempo, e eles caminham com ela. Eu vou terminar com a mensagem do Desvelar de Deus 22 e 23, pregado em 14 de junho de 1964. Agora, o meu assunto nessa manhã, eu confio que Deus revelará isto. E cada vez, se você que pega as fitas e ouve, ó, irmão Brandi, vocês que pegam as fitas e ouvem, e eu espero e confio que você tem tido um entendimento espiritual do que Deus tem tentado colocar na igreja sem dizê-lo claramente. É como disse o salmista, não seja como o cavalo e a mula que precisa de cabresto para poder... o cavalo e a mula não têm entendimento, aí tem que botar cabresto. Vê, às vezes diz, temos que dizer coisa de certo modo para que isto possa diminuir, para que possa fazer alguns saírem, outros irem embora e outros a refletirem. Mas isso é feito propositalmente, isso tem que ser feito desta maneira. Gente, é Deus que me usa, é Deus que usa você, pastor Mendes. É Deus que usa o ministério, é Deus que usa o irmão José Brana. Por isso o barco não pode ser feito com ideia de terceiro.
Deus que usa para dizer coisas. A noiva, a esposa, ela tem que ser provada, testada para o rapto. O rapto está aí, ele é fé. Mas isso é feito propositalmente, isso tem que ser feito dessa maneira. Então pode ser que alguns dizem, você quer dizer que Deus faria uma coisa como essa de propósito? Ele certamente o fez, ele ainda faz. Deus te abençoe.